Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que rica oportunidade, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais de sua palavra. Nós estamos, desde o início do ano, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos já aprenderam que, na verdade, ela é a segunda carta, porque Paulo teria escrito uma primeira carta que se perdeu. Eu não digo que se perdeu, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela é toda inspirada, e o Espírito Santo separou essas duas aqui para estarem conosco. A outra ele retirou, né? Não que talvez os assuntos não tivessem sido importantes, mas o Espírito Santo ele inspirou e preparou toda a palavra de Deus para nós. Então já foi estudado o capítulo 1, o capítulo 2, e hoje nós iremos tratar de forma bem resumida, irmãos, o capítulo 3. Foi me dada a missão de completar o capítulo 3 hoje, pastor. Uma missão árdua, mas nós vamos avante, né? Missão dada é missão cumprida, amém? Está projetado também ali no telão. Antes de ler, eu queria orar com os irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te adorar, Senhor, exaltar, glorificar o teu santo nome, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua paciência, pela tua longanimidade com todos nós, em especial com a minha pessoa. Pai, eu te peço perdão mais uma vez pelas minhas falhas, meus pecados. Peço a tua graça para ministrar a tua palavra. Meu amigo Espírito Santo, me inspira nessa noite para falarmos acerca das tuas verdades, aquilo que é a necessidade da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento? Eu vou tentar passar todo o capítulo 3 com os irmãos. Obrigado. Todo o capítulo 3 com os irmãos. Já no capítulo 2, Paulo ele começa a introduzir as razões pelas quais ele escreve essa carta. Uma das razões é que ele recebeu notícias da família de Cloé de que havia muitas dissensões na igreja em Corinto. Muitas dissensões na igreja em Corinto. Obrigado, Silvano. Essas dissensões, elas giravam muito em torno de quê? Uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que era Pedro, outros de Jesus. Isso certamente já foi tratado aqui com os irmãos. Eu só quero acrescentar que era muito comum na cultura grega, e a cidade de Corinto, ela faz parte, né, da cultura helenística, ela ficava localizada ali, né, sob uma influência muito forte da cultura helenística, muito próxima a Atenas, a cidade de Atenas, por exemplo, na Grécia. Então era muito comum para aquela comunidade daquela época adotar ali determinado filósofo, determinada autoridade, determinado líder, e ser seus seguidores, e vender a eles. Então tinha ali várias escolas filosóficas, então eles aderiam a um filósofo e ficavam ali com as suas rivalidades. Isso era algo comum no mundo daquela época para aquela comunidade. A gente tem que sempre interpretar o mundo em que nós vivemos agora, nós que somos cristãos, sob as lentes da palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo, nós não somos mais mundanos, nós somos cristãos, estamos peregrinando por aqui. Portanto, os nossos princípios e valores, eles são diferentes dos princípios e valores do mundo, por vezes antagônicos, por vezes absolutamente contrários. Então aquilo que era comum na comunidade coríntia daquela época, de adotar uma liderança, de adotar uma autoridade, e ficarem se degladiando entre eles, dizendo, não, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Isso que era comum no mundo, na igreja não era permitido. Não é admissível isso na igreja. Por quê? Porque enquanto lá no mundo é muito comum esse sentimento de competitividade, de rivalidade, de dissensão, não é assim? As pessoas são sempre incentivadas a estarem concorrendo umas contra as outras, se superando umas às outras. No reino de Deus é o oposto. Não tem concorrência no reino de Deus. Não tem rivalidade no reino de Deus. No reino de Deus não é quem prega mais, é quem serve mais. No reino de Deus o maior, ele é o menor.
é o oposto. Então, Paulo agora ele vai começar a diagnosticar a razão pela qual aqueles irmãos não haviam progredido, crescido espiritualmente, amadurecido, para que eles deixassem esses rudimentos do mundo, deixassem esses pensamentos mundanos, deixassem essas infantilidades mundanas e passassem a ter um comportamento realmente cristão. Então Paulo ele vai, nessa primeira carta, no capítulo 3, ele vai trazer 3 comparações, 3 metáforas, comparando a igreja. Primeiramente a uma família, segundo, a uma lavoura e terceiro, a um templo. Ok? E aí a gente vai fazendo a leitura dentro desses 3 aspectos para a gente tentar percorrer o texto todo hoje. Tá ok? Primeiramente então a gente vai ler 1 Coríntios, Coríntios, hein? Não é Crônicas não, está sendo projetado lá Crônicas. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4, primeiramente, para nós falarmos sobre esse aspecto familiar, que Paulo sempre apresentava à igreja com essas características familiares. Diz assim, ó: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Só até o 4. Eu vou fazer a leitura também aqui que eu trouxe para os irmãos, na Nova Versão Internacional, que traz uma linguagem um pouco mais contemporânea. Diz assim, é o mesmo texto, só que com adaptação a um português mais odierno. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não estão sendo mundanos? Então Paulo aqui, ele está fazendo um diagnóstico da igreja. Observe que no final do capítulo 2, ele tratou sobre a dificuldade que o carnal tinha de entender as coisas espirituais. No final do capítulo 2, ele vem dizendo, olha, o que é espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Então é necessário que nós avancemos para que sejamos pessoas espirituais. E agora ele vai introduzir o capítulo 3 dizendo, vocês não estão sendo espirituais. Quais os sintomas que estão demonstrando que vocês não são pessoas espirituais? Pelo contrário, quem não é espiritual logo é carnal. Carnalidade aqui é no sentido de se manter as velhas práticas mundanas. Por isso que na NVI vai trazer em alguns momentos carnais, em outros momentos mundano. Em alguns momentos, na Corrigida Fiel e na Almeida Revista Atualizada também traz, vocês estão sendo como homens. Ou seja, você está agindo como uma pessoa natural, como uma pessoa comum. Mas Tiago, qual o problema? É aquilo que às vezes os jovens falam com a gente, mas todo mundo faz isso, mas todo mundo é assim. Então você não é todo mundo, você é cristão, você é noiva de Cristo, você é diferente, você é a coluna e firmeza da verdade. Você não foi chamado para ser todo mundo, você é eclésia. Eclésia significa tirados para fora. Então não cabe mais para a gente essa desculpa de que todo mundo faz, porque você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Então Paulo vai dar esse diagnóstico, olha, vocês não são espirituais, mas vocês são carnais, vocês são imaturos, vocês têm um comportamento totalmente humano ainda. Como que eu provo isso para vocês? Porque há entre vocês dissensões e invejas. Esse é o maior diagnóstico que nós podemos observar na vida de um cristão, se ele ainda é uma pessoa carnal, imatura ou não. Se ela é uma pessoa rixosa, sempre envolvida em contendas, em confusões, se ela é uma pessoa invejosa, então essa é uma pessoa carnal.
Porque a pessoa que amadurece, ela passa a entender o reino de Deus, ela entende que não tem concorrência aqui dentro. Se o meu irmão ganha, eu ganho. Então, entre os instrumentistas, por exemplo, lá no mundo, como que é? É uma rivalidade muito grande, um quer tocar melhor que o outro, um quer ter a proeminência de fazer aquele solo que chama mais atenção. Aqui na igreja não é assim. Aqui na igreja, quando alguém é usado ali para fazer a ministração do louvor, que ele faz ali, toca bem tocado, o outro instrumentista se alegra, por quê? Porque é no reino, é para o crescimento do reino, é instrumento pelo qual as outras pessoas serão abençoadas. Então isso é para tudo na vida da gente. Por quê? Porque onde que o reino de Deus está? Onde a igreja está, você é o reino de Deus. Onde você coloca a planta do seu pé, o reino de Deus chegou ali. Você é embaixador de Cristo. Então a gente tem que ter essa dimensão. Paulo vai fazer esse diagnóstico. Olha, há entre vocês ali pessoas carnais, invejosas, imaturas. Por que vocês estão assim? Porque vocês não cresceram espiritualmente. Então ele vai voltar a essa linguagem que é muito comum, essa linguagem de Paulo, de falar sobre a criança. Não no aspecto positivo que Jesus falou que nós devemos ser como criança, no sentido de sermos pessoas que não guardamos maldade, não guardamos ressentimento, rancor das pessoas. Mas é no sentido de que uma pessoa que foi regenerada, ou seja, ela foi gerada novamente, ela nasceu de novo, não importa a idade que ela tenha, ela nasceu novamente. Então agora, como uma criança saudável espiritualmente, ela vai se desenvolver. E vai passar pela fase da primeira infância, segunda infância, vai passar pela fase da pré-adolescência, a adolescência, a juventude, e até atingir a maturidade de ser um adulto. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então Paulo vai chamar a atenção deles, vai dizer assim: olha, eu não pude ainda dar alimento sólido a vocês, porque vocês ainda não se desenvolveram bastante para isso. Eu ainda preciso ministrar o quê? O leite para vocês. Então, tal qual uma família, ela se preocupa com a alimentação para o bom desenvolvimento de uma criança, Paulo ele também está se preocupando com a alimentação para o bom desenvolvimento da igreja. Agora entenda isso, preste muita atenção, por gentileza. O problema não estava no alimento que Paulo ministrava. O problema estava nas pessoas que recebiam o alimento. Todos nós sabemos, e as irmãs, muito mais do que nós homens, que o alimento mais completo que existe é o quê? O leite materno. Tanto que uma criança, mesmo recém-nascida, ou às vezes até com maioridade, né, um pouquinho maior ali, com até 1 ano, ela pode se alimentar apenas com o leite materno. E ela tem ali todos os nutrientes que são necessários para o seu desenvolvimento. Estou falando bobeira aqui, irmãs? Isso é uma verdade, sim ou não? Então, por que essas crianças espirituais de Corinto estão recebendo o alimento mais completo que existe ali, o nutriente, que tem todos os nutrientes que ele precisa, por que ela não está se desenvolvendo? Será que o problema é o leite? E aqui, quando Paulo está falando de leite e carne, ou leite e alimento sólido, ele está falando do seguinte, que leite, normalmente é aquele alimento mais suave, que vai trazer ali os primeiros rudimentos da fé, as primeiras razões pelas quais a gente crê em Jesus. A gente vai falar sobre morte, ressurreição, nascimento virginal, mas de forma bem superficial, para que a pessoa tenha um primeiro contato com a palavra de Deus e possa entender isso de forma superficial. Os irmãos estão entendendo isso? Não precisa de um aprofundamento muito grande para que a pessoa entenda essas coisas. Isso é ministrado, irmãos, nas nossas salinhas das crianças, tanto quanto no culto de domingo à noite, aqui com a igreja repleta de pessoas. São coisas simples de entendimento, desde que ministradas sob a orientação do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos entendem essa parte? Então nós devemos concordar que a palavra de Deus ela é eficaz. O problema não é a palavra, o problema não era o leite. O problema eram as pessoas que, uma vez recebendo aquele alimento, elas não digeriam aquilo para a sua vida. E o que é digerir o alimento da palavra de Deus para a sua vida? É você praticar a palavra. Jesus ele advertiu que, lá no final do Sermão da Montanha, que aquele que ouve a sua palavra e pratica, ele é um homem prudente, porque ele constrói a sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve a sua palavra e não as pratica, o que acontece com ele? Ele é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a areia.
As mesmas coisas que acontecem sobre a vida do prudente, acontecem sobre a vida do imprudente, mas o fato de um estar firmado na rocha e o outro na areia, faz com que um permaneça e que o outro caia. A diferença não é a palavra ministrada, mas é o que você faz com ela na sua vida. Irmãos, João, Pedro, Tiago, tiveram o mesmo pastor que Judas. As mesmas palavras que esses homens ouviram, Judas também ouviu. Embora Pedro também tivesse negado a Jesus, mas ele se arrependeu. Enquanto Judas foi buscar o suicídio. O que você faz com a palavra de Deus que está sendo ministrada para você? Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, projeta para nós, por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. O escritor aos Hebreus, ele vai falar a mesmíssima coisa. Há alguns estudiosos que digam que possa ter sido Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Isso não é pacífico. Há algumas pessoas que atribuem até mesmo a Apolo. Mas isso não há uma conclusão em relação a isso. Tá ok? Mas olha o que ele vai dizer, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Está falando de alimento sólido aqui. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Pode seguir. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, veja essa palavra costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, o que ele está dizendo? Aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, ela tem o costume de praticar, ela vai exercitar isso na sua vida, isso vai provocar crescimento espiritual. Então isso vai torná-la apta a receber um alimento mais sólido, a receber aquelas coisas que o escritor aos Hebreus aqui disse, que são de mais difícil entendimento, mas não, tem que estar sempre voltando, ministrando o leitinho. Por quê? Porque está com aquele comportamento infantil, de imaturidade. Quais os sintomas disso? Divisões, dissensões, brigas, invejas, disputas, rivalidades. Quando você vê esse tipo de comportamento, sintoma de nanismo espiritual. Isso não tem a ver com tempo de cristão. Às vezes a pessoa já tem 50 anos de crente, irmão, mas é um menino espiritual, porque é sempre as mesmas bobeiras, sempre as mesmas infantilidades, sempre aquele, irmão não falou comigo, nossa, o irmão me jogou uma indireta. Irmão, pelo amor de Deus, amadurece, larga essas bobeiras, vão avante, vão crescer. De um pré-adolescente, a gente até espera essas coisinhas, mas de um adulto não. Um adulto tem que ser maduro, para que, se ele está percebendo que uma pessoa está meio de cara virada com ele, tem que ser maduro para ele. Meu irmão, Pai do Senhor Jesus, o irmão está com algum problema comigo? Eu fiz uma coisa que aborreceu o irmão? Se eu fiz, de pronto, me perdoe. Eu quero ter comunhão com o irmão. Você tem que ter essa fineza, essa maturidade. Você foi chamado para isso. A Bíblia nos ensina assim. Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, você vai lá e acerta com ele. É assim que crente faz. Não é reunir 2 ou 3 aqui para ficar falando mal do irmão, não. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Os irmãos estão comigo? Amém? O nosso tema desse ano, que é baseado em Atos capítulo 2, fala de crescimento. Qual a razão do crescimento da igreja primitiva? Amadurecimento, irmão. Vamos ver isso, Atos capítulo 2, versículo 42 e diante. Projeta para nós, Isaac, por favor. Olha o que 42, por gentileza. Isso. Atos capítulo 2, 42 e diante. Olha o que eles faziam.
Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segura aí. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, naquilo que era ensinado, na palavra de Deus. Na comunhão, koinonia, que é passar tempo junto. Comunhão é passar tempo junto. Não tem como ter comunhão com quem você não passa tempo junto. E não é só estar na igreja. É um desafio para a gente, principalmente no nosso tempo, onde a gente gosta muito de ficar quietinho dentro de casa, né? Para nós, que eu sou mineiro, mas me considero capixaba, porque eu tenho esse costume. A gente tem dificuldade de receber pessoas na nossa casa. Temos ou não temos, irmãos? A gente quer ter o que a igreja primitiva tinha, então a gente tem que passar a fazer o que eles faziam. Então eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Isso aqui não é só na ceia, isso aqui é nas refeições. Como eles passavam tempo junto, então um tomava café na casa do outro, um acabava almoçando na casa do outro. Não existia templo, a igreja não reunia no templo da igreja. Às vezes os irmãos se encontravam no templo em Jerusalém, ok? Mas a igreja, no formato que nós temos hoje, não era assim. Eles se reuniam, eles cultuavam nas casas. E eles também perseveravam nas orações. A palavra perseverar ali no original grego quer dizer o seguinte, que eles se esforçavam muito para fazer aquilo ali. Eles se empenhavam para cumprir aquelas coisas. Amém? Eles se empenhavam para quê? Para andar conforme o que era ensinado, ou seja, praticar a palavra de Deus. Eles se empenhavam em ter comunhão, eles se empenhavam em estarem na comunhão do partir do pão, e eles se empenhavam em orações. Eles perseveravam, eles colocavam força nisso, tá? Eles colocavam força nisso. Quando acaba um culto aqui, irmãos, quantas pessoas você cumprimenta antes de ir embora? Culto de domingo. Pastor José Valeni e eu, a gente gosta de fechar a igreja, né, pastor? As esposas que gostam, né? Mangelando e fica rindo. Mas com quantas pessoas você fala antes de ir embora do nosso templo aqui, do nosso culto? Ou você é daquele que o pastor falou, amém, você já está no portão ali de costas, já sai correndo. Que comunhão é essa, irmão? Tiago, mas eu sou obrigado a falar com os outros? Você tem que perseverar na comunhão. Tem que perseverar. Porque se você não perseverar, a nossa natureza humana é de nos afastar. Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. E Deus disse isso antes do homem pecar. Depois que o homem pecou, se já era ruim antes do pecado, depois do pecado, então, irmão, imagina. A nossa tendência é de afastamento. Embora dentro de nós haja uma carência muito grande, e é muito comum. Eu caminho na casa de Deus há mais de, 20 e poucos anos. Eu lidero jovens há muitos anos. Eu tenho amigos assim, que caminham com a gente há muitos anos. É muito comum nós vermos pessoas na igreja que são totalmente isoladas, não participam de nada, não vem em oração, não vem na consagração do ciclo de oração, não vem nos cultos, vem mal no domingo à noite, e sempre reclamando, ninguém fala comigo, ninguém me chama para nada. Eu falo, meu irmão, você já chamou alguém para alguma coisa? Meu irmão, você fala com quem quando acaba o culto? Vira as costas e sai correndo, parece que está fugindo da cadeia. Eu não entendo isso. Quer comunhão? Persevere em comunhão. A pessoa se isola, fica de cara feia, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, marca um churrasco, não vai, marca uma oração, não vai, marca uma visita, não vai, escola dominical não vem, culto de estudo não vem. Aí o bonito, a bonita aparece no domingo à noite, quer que todo mundo fique bajulando. Meu amigo, isso aqui é igreja. Quer ser bajulado? Bajule. Quer ser abraçado? Abrace. Quer ser cumprimentado? Cumprimente. Quer ser amado? Ame. Persevere na comunhão. Eu vejo assim, do que está proposto ali, para o crescimento da igreja do primeiro século, onde a gente mais tem que desenvolver aqui em nossa igreja, é na parte da comunhão. É na parte da comunhão. Eu acho que nós temos trabalho de oração. Nós somos uma igreja que ora. Não é que todo mundo ora, mas somos uma igreja que ora. Nós temos boa ministração da palavra. Eu acho que nossa igreja é uma igreja bem doutrinada. A nossa ceia, que é um aspecto do Partir do Pão, também é uma ceia bem ministrada, boa, cristã, né? E a gente, agora a parte da comunhão, a gente precisa
prosperar nesse aspecto. Aí o resultado disso, passa para mim, Isaac, olha só, em toda a alma havia, aí é o resultado, temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, pode seguir, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha ali de mistério de necessidade. Alguns de fato entregavam tudo aos pés dos apóstolos, Barnabé fez isso, outros não, eles vendiam suas posses e ficavam com bem. Então eu descobri que o irmão estava precisando de uma roupa, eu ia lá e comprava, e conforme a necessidade de cada um, eles iam se ajudando. Os irmãos estão entendendo isso? Isso não é algo obrigatório, isso foi da generosidade do coração deles, mas era resultado das 4 perseveranças que nós lemos lá no versículo 42. Segue por gentileza. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Caindo na graça do povo, porque Jesus falou assim, as pessoas vão saber, vão ter certeza que você é cristão, quando vocês vos amarem uns aos outros. Então o cristianismo ele é benéfico. Essas características a igreja de Corinto não tinha. Por quê? Porque ela era imatura. Ela não perseverava na comunhão, ela não perseverava na doutrina dos apóstolos, ela não perseverava no partir do pão, ela não perseverava nas orações. Então era uma igreja problemática. Amém, irmãos? Portanto, a igreja que quer crescer, a igreja precisa perseverar nessas coisas. E a gente precisa fazer essa autoanálise. Quando a gente vai ministrar essas coisas, a gente sempre fica lembrando, rapaz, eu lembrei que um irmão uma vez fez isso. Realmente tem um irmão aqui que tem esse comportamento. Mas essa não é a análise que eu quero convocá-los a fazer nessa noite. A análise que eu quero convocá-los a fazer é o seguinte: onde eu estou pecando? E a gente é tentado sempre a projetar no outro, né? Rapaz, realmente teve um irmão que... Não. Onde eu estou deixando de fazer aqui, porque eu preciso melhorar como cristão. Amém, irmãos? Então persevere nisso. Tá ok? Vamos crescer espiritualmente. A segunda comparação, a segunda analogia que Paulo traz é mostrando a igreja como se fosse uma lavoura, uma plantação, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. Projeta para nós, Isaac, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Nós leremos até o versículo 9. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Só para chamar a atenção dos irmãos, é segundo o seu trabalho, não é segundo o seu resultado. Por isso que a gente pode ficar muito tranquilo no reino de Deus. Você não ganha por comissão no reino de Deus. Você não recebe por comissão. Depois a gente vai falar sobre isso de novo. No reino de Deus você ganha pelo trabalho. E você não ganha salvação pelo seu trabalho. Você vai ganhar galardão. Amém? A salvação é garantida pela graça. Graças a Deus por isso, senão a gente perdia. Se dependesse da gente, a gente perderia. É pela graça. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Então, inicialmente, Paulo demonstra a infantilidade daquela igreja, desmascarando o seu culto às personalidades. Então, Paulo volta aqui a dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? Para que vocês fiquem querendo fazer culto à personalidade. Isso é algo, irmãos, que a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes é uma linha tênue entre você gostar da pessoa, ter admiração pela pessoa, ter respeito e idolatrar. Você idolatra um pregador quando você descobre que ele não vai pregar naquele culto e por isso você não vai. Então não importa a palavra, importa o pregador, sim ou não? Só que quem vai voltar para levar a igreja para o céu não é o pregador, é Jesus. E é isso que Paulo está falando. Acaso foi Paulo que morreu na cruz? Acaso foi Apolo que morreu na cruz? Não, foi Jesus. Foi Jesus. Então, o conteúdo da mensagem precisa ser extremamente cristocêntrico. Embora
nós tenhamos que ter a sabedoria de entender que Deus coloca pessoas para nos orientar. Toda a autoridade, ela vem de Deus. Deus estabeleceu na sua igreja, conforme está lá em Efésios capítulo 4, né, os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres, os doutores, para a edificação do corpo de Cristo. Então toda a autoridade, líder de departamento, as pessoas que estão sob responsabilidade, que estão com responsabilidade sobre nós devemos sim obediência a eles. Mas essa obediência não é colocá-los em um pedestal e ficar ali, não. Ele é um ser humano, comedor de feijão como eu e você. Nós vamos respeitá-lo, dar honra a quem tem honra, mas a glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Então nós não podemos ter culto à personalidade. Lembra que eu falei sobre a questão dos princípios? Nossa, esse relógio, eu tô na guerra hoje, tá? Os princípios mundanos é muito assim, visceral, no sentido de que se uma pessoa é famosa, então ela vai arrebatar multidões. Quando a gente observa um artista famoso, o que ele cobra? Ele cobra muito caro para se apresentar. Ele cobra um camarim onde tem determinados tipos de frutas. Uns pedem toalhas aquecidas, outros pedem um ar-condicionado a tantos graus. Tem que ter lá o técnico de som específico. Se não tiver a marca tal do microfone, ele não sobe no palco. E nós estamos vendo já há anos isso vir para dentro da igreja, irmãos. Um colega meu, um amigo pessoal, fez contato com uma cantora muito famosa, evangélica, e queria convidá-la para participar de um grande congresso aqui em Cariacica, um grande congresso que a igreja dele faz todo ano em Cariacica. O assessor, tem assessor, né? O assessor falou assim, é para quantas pessoas o evento? E ele falou, isso importa? É porque se for para menos de 1000 pessoas, não convém, porque ia associar a imagem dela a um grupo pequeno de pessoas. Que ministério é esse, irmão? E aí, isso é culto à personalidade, isso é hedonismo, isso está errado, sob qualquer aspecto que você olhar, isso está errado. É muito justo e bíblico eu convidar uma pessoa para vir ministrar aqui. A pessoa tem os seus custos, eu vou abençoá-lo com uma oferta, eu vou bancar todos os seus custos, eu vou dar alimentação, eu vou dar um local adequado para ele dormir, para ele se alimentar, tudo certinho, isso é bíblico. Mas se ele me cobrar R$1 para ministrar a palavra de Deus, ele é charlatão, ele é mercenário. É errado fazer isso. É errado fazer isso. E nós estamos vendo as igrejas às vezes se curvarem a pessoas que se acham astros da igreja. Isso é errado. E as pessoas não se envergonham mais, Silvana, em dizer, esse domingo eu não estarei na minha igreja, eu vou na igreja lá em tal lugar, porque o pregador tal estará pregando lá. Isso é culto à personalidade. Isso é culto à personalidade. Porque se você quer cultuar a Deus, o Deus que está lá estará aqui. Ele também é o Deus dessa igreja. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a força e o poder, por toda a eternidade. Amém. Não tem concorrência. Então Paulo vai desmascarar a infantilidade deles, dizendo, vem cá, que negócio é esse de Paulo, de Apolo? Quem são essas pessoas, irmãos? Quem opera é Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Os nossos maiores esforços, os nossos maiores discursos podem emocionar muitas pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem opera a libertação, é Deus quem opera a cura, é Deus quem opera a salvação. Então a gente não vai fazer nada, não, a gente vai plantar, a gente vai continuar plantando, a gente vai continuar regando, a gente vai continuar trabalhando na lavoura. Não tem só aquele que planta, aquele que rega, não, tem aquele que poda, tem aquele que capina para limpar ali, para não deixar, né, o mato tomar conta de tudo, tem aquele às vezes que vai ali espantar jogar um veneno ali para espantar umas pragas. A lavoura, irmãos, ela tem muita coisa para fazer, a seara está branca, ainda são poucos os ceifeiros, tem muita coisa para ser feita, tem trabalho para todo mundo,
E o melhor, não tem concorrência, você não ganha por comissão, você não ganha por resultado, você ganha pelo trabalho. Aleluia. Você ganha pelo trabalho, é isso que Paulo falou ali. Então Deus chamou cada um para fazer uma obra, para trabalhar. Vão ser todos pregadores, vão ser todos ensinadores, como eu estou ensinando aqui hoje? Certamente não. Mas uma visita que você faz, você está trabalhando para o reino. Uma irmã que você sente falta, rapaz, estou sentindo falta da irmã, já tem uns 2, 3 cultos que ela não vem. Eu vou ligar para ela. Ei, minha irmã, paz do Senhor, estou com saudade da irmã. Quanto tempo que eu não vejo a irmã? Está tudo bem? Você está trabalhando para o reino. Às vezes, irmão, um sorriso seu, um bom dia, uma paz do Senhor, com carinho, uma atenção que você vai dispensar uma pessoa, aquilo vai mudar a história da vida da pessoa, porque você tem o bom cheiro de Cristo, isso vai exalar para a pessoa vai se sentir bem com aquilo ali, vai falar, menino, o que você tem? Você me deu um bom dia tão especial, que eu estou sentindo uma coisa boa aqui, você fala para ela, é Jesus Cristo, e você pode levar isso para a sua casa, aleluia, é para isso que a gente foi chamado, então tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. Assim precisamos aprender, aliás, precisamos nos desprender, dos costumes mundanos, de sempre nos colocarmos em posição de rivalidade, competições entre nós, entre os outros, para que possamos viver a comunhão e o crescimento saudável. Então, nós somos comparáveis à lavoura, todos nós vamos trabalhar mutuamente, para um ser bênção na vida do outro, por meio da comunhão. É engraçado que a lavoura é assim, Você vê lá, talvez, aquela plantação de café, milhares de pés de café plantados assim, e não dá para um pé de café olhar para o lado e falar assim, eu não estou gostando desse pé de café que está aqui do meu lado, eu vou embora daqui, eu não quero mais, não dá, ele tem que ficar ali, para receber o cuidado, e no tempo certo, ele vai frutificar, tá bom? Então fica onde Deus te plantou, calma, Paulo, lá em Efésios diz assim, suportai-vos uns aos outros, porque tem dia que eu estou insuportável, tem dia que eu estou chato. Josi fala, Tiago, hoje você está chato, ô homem enjoado, vai me suportando aí, E suportar é no sentido de tolerar e no sentido de dar suporte, tá bom? Então, tolera o seu irmão e dê suporte a ele, não deixa ele cair não, ajuda ele aí, amém? Somos lavoura de Deus. A terceira comparação que Paulo faz, é no sentido de nós sermos templo, na parte final ali do versículo 9 ele diz, porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, ou seja, templo. Pode seguir, Isaac, por gentileza. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Por que ele fala que ele colocou o fundamento? Porque Paulo foi o fundador da igreja em Corinto, ele foi o que primeiro pregou o evangelho ali, ele está dizendo, olha, quando eu comecei a pregar, a edificar esse templo espiritual que é a igreja em Corinto, o fundamento lançado foi Cristo, não pode ter outro fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Esse dia, em algumas traduções, ele vem até com D maiúsculo, porque diz respeito ao dia do Senhor, não para julgamento das nações, mas para a igreja, o arrebatamento da igreja. Aqui a gente está falando sobre o tribunal de Cristo, que foi recentemente matéria da nossa escola bíblica dominical. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, ou presente, ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez,
o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então vamos lá. Paulo agora ele vai comparar a igreja a uma edificação. As comparações que nós vemos aqui, elas são tanto coletivas quanto individuais. Você individualmente é templo do Espírito Santo. Paulo também vai tratar sobre isso no capítulo 7, quando ele vai falar acerca das imoralidades sexuais. Ele vai dizer, como você, membro do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, você vai se misturar com imoralidades. Então você individualmente, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você como templo. Os irmãos entendem isso? Amém? Amém? Na coletividade, nós também somos templo do Espírito Santo. Na coletividade da igreja local. Quando nós nos reunimos, nós representamos a igreja de Cristo. Eu não sou a igreja de Cristo. Tiago, você não é a igreja de Cristo? Uma pausa reflexiva. Não, irmãos. Você também não é. Igreja é uma palavra que representa coletividade. Você só é igreja quando você está em comunhão. Isso é muito sério. Você só é igreja em comunhão. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Por isso que esse papo dos desigrejados, que foi um movimento que cresceu e graças a Deus já diminuiu bastante, que não, eu não preciso congregar, eu vou servir a Deus sozinho em casa. Isso não existe, irmão. Na carta aos Hebreus, já naquela época, o escritor já advertiu, não façam como alguns, que deixando de congregar, a gente não pode deixar de congregar. Eu não sou igreja individualmente. Para eu ser igreja, eu preciso estar inserido na coletividade. Um exemplo, a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Um membro amputado, ele continua fazendo parte do corpo? Se eu amputar a minha mão direita, eu consigo, com essa mesma mão direita, pegar esse copo e beber água? Sim ou não? Não, por quê? Porque não está ligado no corpo. Se não está ligado no corpo, não é corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo está ligado à cabeça, que é Cristo. Os irmãos entenderam isso? Então nós somos edifícios individuais, na medida que a gente é templo do Espírito Santo. Nós somos edifício coletivo, à medida que nós congregamos e somos igreja de Cristo também. E nós somos ainda uma igreja genérica, no sentido de que nós fazemos parte da igreja universal de Deus, que são os salvos de todos os tempos. São os salvos de todos os tempos. Então Paulo vai advertir, nós que somos edifícios, tanto individuais quanto coletivos, nós vamos trabalhar para o crescimento do reino. Paulo está dizendo, eu trabalho, Apolo também trabalhou, eu lancei um fundamento, o outro veio, edificou sobre esse mesmo fundamento. Não tem problema, cada um vai dar a sua contribuição. Porém, essa contribuição não pode ser fora do fundamento que não seja Cristo. Agora, à medida que você vai edificando, ele vai chamar a atenção da gente acerca da qualidade do trabalho que a gente vai fazer. Embora a gente saiba, já falamos sobre isso, que o crescimento quem dá é Deus, sim ou não? O crescimento quem dá é Deus, mas a qualidade do trabalho quem faz é você. A qualidade do seu culto quem faz é você. A qualidade da sua oração quem faz é você. A qualidade da sua leitura da palavra de Deus é você. A qualidade da sua frequência nos cultos é você. A qualidade da atenção que você dá aos novos convertidos, quem faz é você. A quantidade de visitas que você vai fazer no ano, quem controla isso é você. Sim ou não? A forma como você trata as pessoas ao seu redor, não é Deus que controla isso, quem controla isso é você. Então ele vai comparar as nossas obras agora, a nossa contribuição na edificação do templo, a ouro, não é isso? O que mais? Irmãos, cadê os irmãos? Ouro, prata e pedras preciosas. Essas coisas não são coisas superficiais. Não são coisas superficiais. Você encontra ouro de qualquer jeito aí, irmãos? É muito raro, né?
E às vezes é tão difícil, porque às vezes você até pode encontrar lá uma pepita de ouro, mas como ela está no estado bruto, você pega ela, joga fora, você nem acha que é ouro. Sim ou não? Então, o ouro, a prata, a pedra preciosa, é coisa que você precisa garimpar, você precisa cavar, você precisa ter conhecimento, você precisa se esforçar, você precisa ter capricho, você precisa, lembra lá de Atos capítulo 2, versículo 42? Perseverar. Se você for fazer de qualquer jeito, você vai produzir madeira, palha e feno. Madeira, palha, feno e feno são coisas que você acha facilmente. Se você der uma voltinha aí, você acha. Acha um pouco de palha, acha um pouco de feno, acha madeira. Sim ou não? Agora, ouro, prata e pedra preciosa vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho. É sobre isso que Paulo está falando. Olha, o crescimento quem dá é Deus. Mas cuide da qualidade do seu trabalho. Cuide da qualidade do seu ministério. Porque lá na frente, no tribunal de Cristo, a sua salvação não depende disso. Mas tem um galardão para você. Tem um galardão para você. Ou não. Ou não. Se você não trabalhou, se a sua produção ela vai ser provada no fogo e não vai sobrar nada, porque a madeira, se deixar queimando, sobra alguma coisa, irmão? Nada. Feno e palha, tem. Não há nem o que comentar. Então é disso que Paulo está falando aqui agora. Ele começou lá dizendo, olha, vocês precisam crescer, amadurecer, deixar os rudimentos do mundo, passar a ter uma prática cristã, né? Nessa prática cristã, você tem que buscar qualidade no seu serviço. Você que canta, entra numa aula de canto. Ah, eu não posso fazer aula de canto. Pesquisa lá na internet, hoje tem tanta aula de graça no YouTube. Faça exercício vocal. Você que toca, estuda. Você que ministra a palavra, estuda a palavra. Leia bons livros. Os meninos da mídia, não tem jeito, tem que ir lá pesquisar. Leia o manual dos materiais que vocês vão utilizar, né? Faça pesquisa. Vejam lives dos técnicos de som lá, que vão trazer para a gente lá, né, os macetes lá, os bizus para a gente desenrolar as coisas. Não tem jeito, irmão. Tem que orar, tem que se dedicar, tem que abdicar de coisas, tem que dizer não a si mesmo. O céu é tomada força, querido. É assim, para que permaneça alguma coisa no final. Então, sobre o momento do tribunal de Cristo, eu não vou comentar, a minha hora já até foi. Eu só quero concluir essa parte final acerca da sabedoria aqui que ele fala. Porque nós estudamos recentemente sobre o tribunal de Cristo, né, pastor? Até para prestigiar os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, né, que aprenderam bastante sobre isso. Tá ok? A partir do versículo 18, ele vai falar assim, não se enganem, né? Ah, tá. Antes ainda, ele vai falar sobre essa edificação, a questão da qualidade do nosso serviço, dessa edificação, e ele vai nos advertir para que nós não trabalhemos para a destruição do templo. Porque aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. Então, cuidado para não destruir o templo. Então, eu não posso trabalhar contra a igreja. Eu não posso trabalhar contra o meu irmão. Aquelas pessoas que ficam fazendo dissensões, ficam querendo queimar o filme um do outro, querendo puxar o tapete. Essa infantilidade, Deus não vai permitir. Porque se essa pessoa é templo de Deus, Deus não vai permitir que o templo dele seja destruído. É isso que Paulo está falando. Então, gente, não trabalha contra a obra, trabalha a favor da obra. Não trabalha contra o reino, não queira ser o inimigo do reino. Trabalha a favor do reino. Eu não vou entrar em exemplos aqui para a gente ganhar tempo, mas vamos amadurecer. Depois disso, ele fala: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, essa frase aqui para a gente fechar, ela é emblemática, ela é muito conhecida, pastor. O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo.
Paulo está falando isso aí, inspirado pelo Espírito Santo. Sabe qual é o mal do esperto? É achar que todo mundo é bobo. Então, você que está se achando sábio demais, trabalhando contra a igreja, trazendo dissensão, veja bem, os argumentos, os instrumentos, as armas que você está utilizando, são armas mundanas. No mundo isso é muito coerente. Para você crescer nas organizações lá fora, as pessoas lá vão utilizar de ferramentas, de estratégias, que não são as cristãs. Aqui dentro não. Aqui dentro é humildade, é modéstia, é não ostentação, é não sensualidade, é não rivalidade, é não tirar farinha com tudo, é deixar passar às vezes, é se calar, é engolir um sapo. É assim, irmão. Aqui é assim, porque a gente é crente. Então Paulo está dizendo, você que é sábio aos seus próprios olhos, repense bem, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Agora busca sabedoria em Deus, irmãos. A sabedoria humana, ela é terrena, diabólica e animal. A sabedoria humana, ela é terrena, diabólica e animal. Ela é terrena porque ela fica presa a esse plano de existência. Ela não consegue vislumbrar a dimensão de Deus. Ela é terrena. Ela é diabólica porque ela é extremamente influenciada pelo diabo. Ela é influenciada pelo diabo, por seus maus desígnios. E ela é animal porque ela vai querer satisfazer os instintos do homem. Enquanto Jesus vai falar para o homem negar-se a si mesmo, a sabedoria humana vai dizer, não, se te satisfaz, se te traz alegria, faz mesmo. Busca alegria, busca contentamento a qualquer custo. Isso é sabedoria humana. Tiago já vai dizer o seguinte, você quer sabedoria de Deus? Peça, mas pode pedir sem duvidar. Ele dá liberalmente, Ele não lança em rosto. Deus tem muita sabedoria para nos dar. Então que nós possamos aproveitar as ferramentas espirituais, para de fato termos um tempo de crescimento individual no sentido espiritual, crescimento coletivo no sentido de igreja, para que nós possamos avançar no reino de Deus de modo saudável. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade, passei alguns minutinhos, irmãos me perdoem, mas conseguimos cumprir a missão, né, pastor? Encerramos o capítulo 3, foi um pouquinho corrido. Se ficou alguma dúvida, os irmãos podem me procurar depois, na medida do possível, a gente atende os irmãos, tá bom? Deus abençoe.